Estamos começando mais um podcast Edson Costa Repórter. Se você não fez a sua inscrição em nosso canal, faça. Recomende aos amigos, aos familiares. Busque jornalista Edson Costa Oficial no Instagram e aproveite para seguir as nossas redes sociais. Hoje nós vamos tratar aqui a respeito dos interesses de um dos mais populosos, estratégicos, antigos e importantes bairros da nossa cidade, o bairro Cidade Nova. E nós temos aqui o presidente Juliano Karaszek, da Associação Amigos do populoso bairro Cidade Nova, e o secretário Nelson Reis de Oliveira Júnior, que também é ambientalista e cuida de questões estratégicas. Presidente, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Bem-vindos. Agradecemos aí o convite, Edson. A associação fica muito contente com essa oportunidade para a gente falar do que está acontecendo no nosso bairro, das coisas boas que acontecem e, infelizmente, das tragédias, das infelicidades que a gente acaba vivenciando. Secretário Nelson, obrigado por estares aqui também. Nós agradecemos. Bom, presidente, vamos começar falando a respeito do status, do surgimento da Associação Amigos, porque geralmente as associações levam o nome de Associação de Moradores. Por que o termo Amigos? O que ela enseja? Assim, na realidade, Edson, é uma questão jurídica. O que aconteceu? O bairro Cidade Nova tinha uma associação que foi dado baixa em 2012. Só que para o registro civil existe uma associação chamada Associação de Moradores, só que atualmente ela é baixada. Então nós tivemos que usar a palavra amigos, que no meu ponto de vista é muito bom porque é um dos fundamentos da associação, que nós somos amigos do nosso bairro. Então foi por esse motivo jurídico, que já existia uma associação chamada Associação de Moradores do bairro Cidade Nova, só que ela foi baixada em 2012. E no registro civil ela ainda consta como existente, mas sem atuação nenhuma. E, na verdade, presidente, ser amigo é muito melhor do que ser um morador que não é amigo do bairro. É isso. Perfeitamente. É até por isso que eu entendo que o nome acaba se retratando o que a gente pensa do nosso bairro, que a gente é amigo do nosso bairro. Na verdade, o bairro Cidade Nova, ele é uma espécie de divisa entre a zona central da cidade e o restante dos bairros do município. Como é que na tua visão, estar presidindo uma entidade de um bairro que separa interesses, às vezes, bem distintos, né? Sim, na realidade é muito difícil. E, na verdade, foi muito difícil a gente conseguir criar a associação. Por quê? Por ser um bairro muito grande, existem diversos problemas. A parte costeira da orla, enchentes e alagamentos. A parte mais central, questão de mobilidade urbana. Outras partes são sistemas semelhantes, questão de esgoto sanitário, lixo, violência. Então, são muitos problemas e cada área do bairro tem um problema distinto. Bom, tu agregas uma visão, evidentemente, como advogado, jurídica sobre problemas que atingem e que afligem os interesses de milhares de moradores. Isso também é importante, ou seja, olhar os problemas à luz do direito. Sim, Edson, foi isso que me motivou a criar uma associação. Inicialmente eu estava sozinho, poucos interessados, porque demanda muito investimento de tempo e de dinheiro, uma associação, e tu não tem nada de recompensa, na verdade. Então aí consegui encontrar o Nelson e entre os outros moradores ali, o Paulo, a Vânia, o Darcy e a Mary, e a gente conseguiu fundar a associação. E foi a partir desse conhecimento jurídico. Por quê? Eu percebi que o município estava negligenciando muitos direitos que o nosso bairro tem e que nós, na prática, não tínhamos. Questão muito referente ao saneamento básico. Questão de coleta de lixo, esgotamento sanitário, drenagem. E a gente sofre muito com isso. E isso é todo o bairro Cidade Nova que sofre com esse problema. É um problema comum a todo o bairro. E eu percebi que o município negligenciou isso do bairro.
E aí, então, decidimos fundar a associação e lutar por esses direitos que não estávamos recebendo. Aliás, o Cidade Nova é um dos mais populosos entre todos os demais. Né? De acordo com a pesquisa que a gente teve acesso na última conferência das cidades, é o terceiro maior bairro do município. Atrás de? Nelson? Parque Marinha, que é muito populoso, e Cassino. Bairro Balneário Cassino. Aliás, as pessoas chamam, né, presidente, o Cassino como balneário. Na verdade, é preciso falar em bairro porque ali residem milhares e milhares de pessoas na alta e na baixa temporada. Né? Então, por isso é um bairro. Né? As questões ambientais, secretário Nelson, na tua visão, elas em que patamar se encontram hoje em se tratando de bairro Cidade Nova? Tem coisa grave ali, não é? Tem coisa muito, muito grave ali. Porque eu acho também que depois do centro, o bairro Cidade Nova foi o primeiro, né? Ele foi ocupado pelos poloneses, porque ali perto do quartel tinha um cemitério, né? Eles construíram um cemitério ali. E depois os poloneses foram ocupando para atender as fábricas de tecido que tinha em Rio Grande, né? Então, e uma coisa que eu acho grave, Edson, e que nunca foi dada atenção, é o fato de que ali existiam muitas fábricas e houve uma ocupação indevida de espaços. E houve aterramento, porque eu não sei se tu ali perto do posto Ipiranga, ali que tem entre o Canalete, tem uma comporta ali. Tu já viu? Exato. Exato. Lembra daquela comporta? Sim, claro. Pois então, ali era o início do Canalete. Sim. Toda aquela área ali foi ocupada. Então, esse é um dos problemas, né? Porque com esse aquecimento global que nós estamos vivendo hoje, a água está reivindicando o direito de ocupar o espaço que era seu, né? Então, isso gerou um problema. Existem ocupações ali. E o município nunca tratou bem dessas questões. Aliás, o município nunca tratou bem das questões ambientais da cidade. Inclusive, eu estava conversando esse dia na associação, nós lançamos um manifesto no início do ano, né? Então, nesse manifesto, a gente propõe a criação de um comitê para tratar das questões climáticas e das questões ambientais da cidade. Agora, para nossa surpresa, a Secretaria do Meio Ambiente criou esse comitê, que é muito bom. É muito bom ter que... Quem sabe vocês provocaram, né, o poder público? Pode até ser, porque a gente enviou documentação para um monte de gente do governo e pode ter... Esse é um dos problemas. O outro diz respeito também à arborização do município, né? Porque tu vai em qualquer outro lugar... Tu vai a qualquer outro lugar do Rio Grande do Sul, Gramado, Canela. Cara, eu não vou querer comparar um lugar de colonização italiana e alemã que tem muito mais cuidado com as coisas que nós aqui, né? A gente não tem esse cuidado aqui muito com a arborização. Mas, assim, eu também fiquei feliz porque parece que teve uma reunião essa semana do secretário. Eu vi uma entrevista do secretário do Meio Ambiente dizendo que vão cuidar da arborização do município. Então, uma questão muito grave, o Juliano comentou aqui, que é as estruturas de drenagem. Porque essas áreas ocupadas, elas jogam o esgoto direto no Canal do Norte. Sem tratamento. Sem tratamento. O que é pior. Então, assim, eu também não quero aqui nesse momento, né, Edson, ficar falando mal dessa ocupação, porque as pessoas estão lutando pelo seu direito de ter residência, a gente tem que... a gente faz parte de uma ideia de que a gente tem que compatibilizar esses interesses todos, né, da indústria, das pessoas terem moradia. Quer dizer, o município tem que cuidar disso. E à medida que se criam associações, que se criam entidades, me parece que não está se cuidando adequadamente como deveriam, né? À medida que vão se criando muitas entidades, eu me lembro que... Como é que eu justifico isso? Tu participou de uma época que foi o grande boom da ecologia mundial, né? Quantas entidades ecológicas tinha no Rio Grande do Sul? E atuantes. A Agapan, né? Era uma entidade que organizava o movimento e tinha encontros, participou de alguns, né? Então, assim, à medida que se criam entidades, me parece que o poder público não está organizando as coisas como deveria, né? E pior do que isso, as reivindicações que a gente tem feito sobre essas questões ambientais não têm sido atendidas pelo poder público também. Nem nos receberam até hoje. Nós não conseguimos falar com a prefeita. Tu acredita nisso? Acredito, porque outras entidades também vieram aqui e se queixaram disso, né? Pois é, então nós temos uma agenda muito grande de problemas ambientais na cidade, principalmente referente às enchentes, porque o bairro Cidade Nova está completamente desprotegido em relação a isso. Pois é, e aí eu quero saber, presidente, como é que a associação que congrega amigos do populoso bairro Cidade Nova
pretende fazer para aproximar os interesses do bairro, ou seja, dos moradores, do poder público, a quem cabe a tomada das ações? Assim, Edson, como o Nelson já explicou, a gente tentou dialogar com o poder público, com a administração municipal de todas as formas, mas sempre recebemos respostas genéricas e por quem a gente deveria ser recebido nunca fomos. O que acontece, assim, por já usar o Amigos, a gente está trazendo instituições amigas, como, por exemplo, a universidade. A universidade, a FURG, ela é uma amiga da associação, a gente nos reunimos por diversas vezes lá com a reitoria e sempre estão de braços abertos, nos ajudam, a gente já participou agora de uma conferência recente lá na universidade e também estamos nos aproximando do Ministério Público, porque acreditamos que ele vai ser um grande amigo e aliado para atingir as nossas demandas, tendo em vista que, como eu expliquei anteriormente, os nossos requerimentos são amparados pelo direito. Na verdade, não estamos pedindo nada assim astronômico ou ilegal. O município ele foi urbanizado, Cidade Nova é urbanizado, todo mundo possui escritura, paga laudêmio, paga IPTU, paga taxa de foro. Então, a gente está trazendo instituições do direito, poder judiciário e a ciência, a universidade. Bom, e aí é importante que haja essa aproximação, mas que não se fique só no discurso, né? Que haja uma ação efetiva que alcance respostas. E aí eu quero enveredar exatamente para a questão do esgotamento sanitário, que é uma chaga social, é um problema de saúde pública. Ali é um bairro de classe média, alta, né? E as pessoas pagam caro, né? Porque é situacional, né? E, na verdade, não tem um mínimo indispensável. Entra governo, sai governo, a situação não se define. Será que agora vai ou não? Olha, nós acreditamos, Difícil isso, né? acreditamos que com a participação do poder público, do Ministério Público, corrigindo, teremos êxito, pois não sentimos força de vontade do poder público municipal em resolver esse problema. Pois, assim, a gente tem, nesse sentido do esgotamento sanitário, tem dois problemas. O ambiental e o de saúde pública. Porque o esgoto está indo em direção à lagoa. Muitas vezes, você vai ver correndo no canto da rua, ou seja, até ir uma boca de lobo e sair para a lagoa. Mas, então, assim, atingem as famílias. Mau cheiro, mosquito. E a gente já tentou... Proliferação de ratos? Né? Exato. Baratas e tudo que faz mal para a saúde. E a gente já evidenciou isso. Uma das primeiras atitudes, Edson, que a gente fez na associação foi notificar a Câmara Municipal e a Prefeitura, sendo todos os secretários, com ofícios, relatando todos os problemas que o nosso bairro encontra. Tudo que tem nele de problema. Só que a maior parte é o esgotamento sanitário, é saneamento básico. Ou seja, vocês estão, secretário Nelson, indo a quem tem o poder da caneta. É isso, né? Então, assim, eu só queria complementar o que o Juliano falou. Eu sou de uma época que os governos, por exemplo, quando a gente fazia aquelas denúncias graves lá, quando a cidade era... Mexíamos com muitos interesses. Muitos interesses. Por exemplo, eu tenho lá no meu acervo, até do Sarney, eu recebi a resposta sobre aquela passagem legal no vão móvel do Guaíba, de cargas perigosas. Então, era uma prática dos governos responder. O Juliano disse que nós encaminhamos para a Câmara de Vereadores, para secretários do município, para a prefeitura. Edson, nós não recebemos uma devolução de documento. Assim, olha, nós vamos fazer. Nós não recebemos nada. Eu não sei o que está acontecendo com o Rio Grande no momento, sabe, politicamente. Porque as pessoas... Tu marca esse dia nós marcamos... Tu estava numa reunião. Nós marcamos uma reunião com vereadores, não recebemos resposta de nada. Como é que funciona isso? Eu fico pensando assim... Aí, esses dias eu escrevi um texto na rede social e um ex-prefeito de Rio Grande escreveu uma palavra que eu acho que justifica tudo. Nós já fomos mais propositivos. Quando ele falou dessa palavra, eu parece que entendi o que ele quis dizer, assim, como se ele tivesse escrito um texto na minha cabeça, não entende? E, na verdade, ele tem razão, né? Prefeito Abel Dourado. Entendeu? Então, assim, me parece que é isso que está acontecendo. Então, eu vou dizer uma coisa aqui que eu sei que vai incomodar muita gente.
Eu Aliás, acho... nós estamos aqui, né, secretário e presidente, para incomodar no bom sentido, né, no sentido de construir. Sim, né? sim. Porque a gente já é mais velho, eu fico pensando, quantos governos, vai fazer 47 anos do ativismo ambiental, né? Então, quantos governos eu passei? Então, eu fico pensando assim, eu vou dizer uma coisa aqui, como diz, vai incomodar muita gente. Até Wilson Matos Branco, nós tínhamos governo. Para cá, só politicagem, Edson. Então, eu também não quero dizer que o Wilson Matos Branco fez um grande governo, mas ele era um prefeito. Ele tinha... Por exemplo, a última grande obra que foi feita no bairro Cidade Nova, o Canalete da 15. Tu vê falar mal do Canalete da 15? Não. Alguém reclama do Canalete da 15? Foi uma grande obra, custo grande. E aquele era um lixo. Era um lixo, era um esgoto, grande valão. Um valão. Então foi uma obra muito bem executada. Aí podia voltar lá atrás, falando dos moles da Barra, que é uma obra depois do canal do Panamá, uma grande obra, o canal de Suez, obras gigantescas, né, que teve a participação de grandes engenheiros, inclusive aqui da cidade de Grande. Então a gente fica pensando assim, o que aconteceu com a cidade? Aí nós podemos ir lá bem para trás, quando nós tínhamos 3 coisas muito importantes. O gado de Bagé, o charque de Pelotas e o porto de Rio Grande. Isso gerou riqueza para a economia de 3 municípios. E o porto continua. Nós temos, Edson, a gente sempre... lá nos anos 80, o movimento ecológico chegou a discutir essa questão. Nós temos uma vocação marítima, nós temos uma vocação portuária e nós tínhamos uma vocação pesqueira. Temos ainda uma vocação pesqueira. O que aconteceu que só nós estamos usando hoje só a questão portuária? Por que a gente não... eu acho uma grande mentira desses políticos atuais dizer que o polo naval vai salvar Rio Grande, vai salvar a economia. Não vai. O polo naval é com uma economia de carro, aquelas indústrias, aquelas montadoras de carro, eles ficam um tempo e vão embora. Para nós seria sazonal, né? Sazonal. Nós precisaríamos de... Assim, o que aconteceu com a questão pesqueira? Porque isso é uma coisa assim que... Eu até vou, o dia que a gente for lá na FURG, né, Juliano, eu vou perguntar lá, sempre... Tem professores antigos lá para a gente entender, porque nós temos uma vocação marítima, nós temos um estuário gigantesco, nós temos, né, a cidade do Rio Grande está posicionada numa região. O que aconteceu? Pois só tem 2 indústrias de peixe hoje no Rio Grande, eu acho que aqui no fim perto do Regatas ali, né? E ali ao Santos acho que funciona na Barra ainda, mas muito pouco. Então o que aconteceu? Porque a indústria pesqueira, ela gerava emprego para homens e mulheres. Tu chegava no Abel Dourado, no Léo Santos, aquele monte de mulher trabalhando. Se tivesse uma roupinha branca e uma bota branca, pegava serviço na hora. Não era nem no outro dia. Né? Tu devia sair lá dos programas de rádio, do jornal Agora que tu trabalhou, e passar pela... Era aquele mar de gente tudo de branco. Comendo vergamota, o pipoqueiro, o churrasquinho. Todo mundo ganhava dinheiro. A economia era forte na cidade. O que aconteceu? Aí eu fico pensando assim, Edson, em épocas importantes da cidade do Rio Grande, em épocas de riqueza, não eram os políticos que faziam a riqueza, era o empresariado. Nós tínhamos, quando o Rio Grande se construiu economicamente, eram pessoas que nem... as pessoas não eram brasileiras, eram portugueses, alemães, gente de poloneses, que os filhos estudavam e eles vinham fazer negócio aqui em Rio Grande. E os filhos estudaram na Europa e vieram para cá fazer negócio. Era gente muito inteligente, muito importante, sabe? Tu vê a Hengatz, que até os anos 60 provia dinheiro, riqueza para o município. Um cara que participava de toda a vida política da cidade, junto com os políticos. Então, havia uma proximidade do meio industrial, empresarial, comercial, com a classe política. Hoje você... Assim, eu não vou perguntar aqui para se falar, mas qual é o grande empresário que nós temos na cidade do Rio Grande hoje? Qual é a grande empresa ligada à vida da cidade que existe hoje? Né? Então mas era comum, o Canuso, né? O Léo Santos, o dono da Hengatz fazia parte de todos os clubes da cidade, contribuía com todos os clubes. O que aconteceu com a cidade? Eu acho que nós tínhamos que fazer um debate sobre o futuro desse lugar aqui. Como é que a gente vai desenvolver a nossa economia? Como é que a gente vai proteger o meio ambiente? E aí eu pergunto para o presidente da Associação Amigos do Bairro Cidade Nova a respeito
desse olhar diferenciado que a entidade tem, segundo eu soube. Ou seja, de tentar fazer com que grandes questões, não só de interesse do bairro, mas que entrelacem os interesses dos moradores do Cidade Nova com o contexto do município, que sejam discutidos também lá no âmbito da associação. Isso é um diferencial, não é? Sim, Edson, assim, ó, a Cidade Nova é um bairro residencial, mas que a gente tem comércios e a gente tem ainda uma fábrica ativa lá na Marechal Deodoro, de pescados. E também essa questão muito importante, que a Cidade Nova está perdendo, além de muitos moradores, muitas pequenas empresas devido à enchente. Só no entorno ali da Portugal até a Lagoa, nós tínhamos oficinas, que mais? Bar, restaurantes, que fecharam as portas devido aos prejuízos. Bem como na Marechal Deodoro, tem um empresário que quer construir um pádel, restaurante, e enquanto não se resolver a questão da enchente, ele optou por aguardar. Ou seja, o município está deixando também concomitantemente de arrecadar. Exatamente. Não investindo em proteção ao bairro Cidade Nova, está deixando de arrecadar e de deixar a cidade crescer. Geraria mais empregos, mais renda, ou seja, melhoraria para todo mundo. O que cabe neste momento é uma fusão de esforços, e como é que se consegue isto, levando em conta as dificuldades que tanto tu, como presidente, quanto o secretário Nelson acabaram de desfiar aqui. Ou seja, a situação é muito mais do que preocupante, daqui a pouco vira desespero, né? Por isso até, Edson, que muitas pessoas estão abandonando e desistindo dos seus negócios, das suas casas, devido à falta de esperança. A gente sente muito isso na associação, assim, até nas reuniões, poucas pessoas participam ativamente porque elas não veem um futuro, não veem um retorno do poder público. Infelizmente, poucos acreditam que vai melhorar a situação. Bom, e aí eu pergunto para o secretário qual é a expectativa dele de uma reversão nesse estado de coisas. Ou seja, de que o poder público entenda a necessidade de uma atuação mais efetiva, mais imediata, mais drástica, mais contundente. Ou isso é um sonho? Olha, Edson, eu diria que, sim, que esse diálogo com o poder público municipal e junto com a atual Câmara de Vereadores é um sonho. Nós temos que eu sempre defendo isso nas reuniões. Eu acho que nós temos que nos fortalecer. Eu acho que nós precisamos fortalecer o movimento popular em Rio Grande, que foi destruído. As entidades foram destruídas em vários governos, né? As que existem são braços políticos. Nós não somos braço político de ninguém. Para nós não interessa se está o PT, se está o MDB do Fábio. Para nós não nos interessa. A gente vai dialogar e vai ter posição independente de quem seja. E será assim enquanto a gente estiver lá. Isso foi combinado e acertado quando a fundação da associação. Então, assim, eu só vejo a mudança de posição, não só do bairro Cidade Nova, mas como do município, de uma tomada de posição das entidades e das pessoas, para que a gente possa pressionar as instituições políticas, a Câmara, a Prefeitura, para que mude essa política que eles fazem, de não receber as pessoas. Porque nós temos muito a colaborar com o bairro, Edson. Nós temos pessoas, nós temos o primeiro bairro, depois do centro. Nós temos muito, nós temos história, nós temos coisas para falar, para contar das nossas conquistas, das fábricas que tivemos, sabe? E nós temos gente qualificada na associação, temos um monte de gente qualificada que pode contribuir num debate importante para a gente mudar a história do bairro. Agora é preciso que essas pessoas sejam ouvidas, no mínimo, né, presidente? No mínimo. Sim, esse é o problema, é ser ouvido. Tanto que eu e o Nelson, geralmente a gente é que acaba participando mais, devido à disponibilidade de horário que a gente consegue conciliar mais. Mas assim, a gente tenta participar de todo o evento que o município ou o estado faça para discutir a cidade, conferência da cidade, qualquer outro. A gente está sempre disponível para ouvir e para falar também. Bom, agora eu quero pontuar a questão da transposição daquela via ali no canalete da Major Carlos Pinto através da Carlos Gomes. Afinal de contas, qual é a visão que a associação hoje tem a respeito daquele problema
que está gerando muito pano para manga. Assim, Edson, a visão que nós temos é a seguinte, é que a transposição da Carlos Gomes é o mesmo problema da ampliação da calha do Canalete no outro extremo. Que nós vamos falar em seguida. Exato. Qual? A comunidade não foi ouvida. Ademais, o projeto utilizado foi um projeto antigo da FURG que dava como opção a Carlos Gomes, mas que o principal era Barão de Cotegipe. Então, assim, não foi analisada uma questão de viabilidade técnica e não foi ouvida a comunidade. Então, iniciou errado, porque não ouviu os moradores e não fez um estudo de impacto dessa transposição na Carlos Gomes. Então, infelizmente, já está feito, né? E o município, até onde a gente sabe, vai seguir com a transposição, vai ter que fazer adaptação ali, mas isso já ficou definido como certo. Bom, parece claro, e aí usando a linguagem jurídica, que houve, na sua avaliação, um vício de origem. Exatamente. Eu e o Nelson, a gente participou de uma reunião com os moradores da região, isso lá na transição do governo, e os moradores todos daquele entorno, os que são diretamente afetados, são contra aquela obra. E nunca foram perguntados sobre a viabilidade, o que eles achavam daquela localização. E também obtivemos acesso à documentação, ao projeto. E a viabilidade, a primeira opção do projeto era Barão de Cotegipe. Então, além do projeto não colocar como a Carlos Gomes como primeira opção, não houve um consentimento dos moradores, porque impacta a vida deles. Faltou democracia participativa, né, secretário? Eu queria abordar uma questão que o Juliano falou, que assim, a prefeita Darlene, ela se elegeu em outubro do ano passado, né? Em novembro, ela foi chamada por um condomínio de classe média alta, que fica na esquina da Moron com Carlos Gomes. Com Carlos Gomes. Então, ela foi. E nós estávamos na reunião, eu e o Juliano. E os moradores foram incisivos. Ninguém quer aquela obra ali. Ninguém quer essa obra. Eles foram incisivos. Eles procuraram o Ministério Público, porque a gente esteve olhando o processo, houve erros ali de todo mundo ali. Eu acho que por isso que eles conseguiram voltar com a obra lá, foi o desembargador que deu uma decisão, né? Então, e outra coisa, Edson, assim, o Canalete é marcado, assim, nas últimas décadas por ser um lugar de caminhada, né? Cartão postal, lugar aprazível, onde né? as pessoas se sentam para... Então, à medida que tu faz vai ter que... É estranho, porque é uma curva ali, né, Edson? Ficou estranho vai ter que fazer uma volta ali. E ainda fizeram uma obra muito mal feita, ficou tipo uma mesa ali, uma coisa. Um dia eu me deitei no chão e tirei uma foto, e estava numa altura assim... totalmente... E a prefeitura entendeu que há erro ali. Mas o problema da prefeitura é assim, como na obra da calha, que nós vamos falar daqui a pouco. Para eles não importa se está errado. Importa que existe um recurso que foi pego, seja da Caixa, ou seja de outro lado, que tem que terminar. Eles têm essa visão. Agora, eu fico perguntando assim, quando você contrata alguém para fazer uma obra, deve ter cláusulas, né? Se a obra não ficar bem feita, é a responsabilidade da empresa que está construindo. Isso não foi observado? Não houve fiscalização? Isso vem desde o governo Fábio Branco, lá, onde iniciou. Isso. Exatamente. Então são três obras assim que lembram a gente. Ponte da Ilha, transposição do Canalete, obra da calha, que vai ser um baita de um problema. Isso vai dar muito pano para manga, vai dar muita agitação junto ao Ministério Público, nós vamos falar daqui a pouquinho mais. Então são várias coisas. Agora, por que o município não debate isso com a população? Porque não abre o jogo, né? Por que não abre o jogo? É isso, né? Eu acho que tem que debater com as entidades. Agora, Edson, o Juliano falou da dificuldade que a gente tem. Porque quando a gente é dirigente de uma entidade, a gente tira dinheiro do bolso para sustentar a entidade. E o cara ganha 15 pau lá. Sim, porque o trabalho de vocês é voluntário. É voluntário. Aí como é que o município, né, não vai ouvir as pessoas?
Né? Como é que não vai ouvir e não vai levar em consideração a opinião das pessoas que moram no entorno ali, né? Aí, a cada 20 pessoas que tem ali, uma talvez queira. Mas, assim, a maioria da população não quer aquela obra. Não Agora, quer... aquilo ali parece irreversível, né? Sim. E conversando com um advogado aqui, o Juliano é advogado, aquilo ali é irreversível, como o Nelson, o secretário, falou agora há pouco. Ou seja, o recurso está disponível, tem que tocar a obra. Agora, precisa ter critério, né? Nós chegamos até a discutir recentemente com o promotor sobre essa situação e como você falou, a questão jurídica é irreversível porque o prejuízo aos cofres públicos em caso de uma demolição vai ser gigantesco. Então, até o Ministério Público concordou com o prosseguimento da obra devido ao prejuízo que seria ter que quebrar tudo. Mas estabeleceu regras para que sejam cumpridas, né? Existem regras. Não pode tocar só por tocar a obra, né? A princípio, né? A princípio. Salvo o menor juízo. Né? A princípio, né? Deveria ser assim, né, Edson? Não, mas assim, isso é uma coisa também que... Isso é uma coisa também que a gente também tem que discutir essas coisas, vai ter que ser uma hora. Agora, daqui a um tempo, nós vamos voltar no Ministério Público lá, porque eu acho que vai ter um encontro de todo mundo lá. Eu acho que vai ter. Né? Vai ter. Bom. Aliás, é necessário, é imprescindível. Eu aguardo ansiosamente por esse dia. Né? Então, eu acho, Edson, que assim, o que precisa acontecer em Rio Grande é a gente começar a ter aquilo que tu falou, critérios. Nós precisamos voltar a ter critérios para fazer as obras. Agora, eu fico pensando assim, né? Pô, a prefeitura tem uma série de engenheiros ali, né? Muito bons, qualificados, diga-se de passagem. E por que tem gente obra, qualificada por ali. que tem obra tão mal feita? Pois é. Boa pergunta, né? Acho que teria que perguntar isso, né? A gente não teve essa oportunidade, né, Juliano? Não. A gente não teve Mas oportunidade. vocês estão insistindo no encontro com a prefeita Darlene. Tu vê que a gente não foi recebido nem pela chefe da engenheira, quem é o nome dela? A GPPE? A gente não foi, nem com como é o nome dela? A Giovana? A Giovana. Nem com a Giovana a gente conseguiu conversar. A Giovana é a chefe das engenheiras lá da prefeitura, porque a gente queria conversar com ela. Gabinete de Projetos Especiais? Então a gente não conseguiu. A gente teve uma reunião com eles onde nós alertamos. Nós alertamos sobre... Edson, nós alertamos em documento tudo o que está acontecendo. Entendeu? Nós alertamos antes, tudo. E mesmo assim a gente não foi levado em consideração. Talvez seja o motivo pelo qual a prefeita não quer nos receber. Sabe? Porque a gente entendeu o que está acontecendo. Talvez seja isso. Porque assim, à medida que tu tem uma opinião formada e tu entendeu o que está acontecendo e tu não sendo recebido, não digo que a prefeita não precisava nem ela nos receber, mas que a chefe das engenheiras, que a gente pudesse, olha, isso aqui está mal feito, vocês têm que resolver isso aqui. Né? Porque existe duas coisas que eu acho, né? O aspecto político e o aspecto da obra propriamente dita, né? São duas questões importantes, né? À medida que essa obra está sendo mal executada por alguma razão, eu acho que cabe ao poder público intervir, né? Olha, está mal feito, vamos refazer. Bom, e por falar em mal feito, vamos dar um pulinho lá naquela outra obra lá adiante. Eu queria ouvir o presidente sobre aquela questão lá, bem pertinho, na outra extremidade da Major Carlos Pinto. Bom, assim, essa questão da ampliação da calha é um problema complexo. Por quê? O projeto é do ano de 2012. Tá? E aconteceu a mesma coisa que houve na transposição. A comunidade não foi ouvida, não foi feito um estudo de impacto, não foi feito um estudo do que deveria ser adaptado de projetos complementares para a região. Simplesmente foi feito um projeto, colocou a casa de bomba num determinado local, que, ao ver de qualquer leigo, vai atestar que está no local errado. Por quê? Porque a casa de bombas está distante do Canal do Norte. Tem ainda mais 2 quadras de casas ali. Então, o que acontece? Tecnicamente falando, a casa de bombas vai tirar a água de boa parte ali da Cidade Nova e vai largar
nas últimas casas. Em cima daquela comunidade que está ali. E tem uma comunidade numerosa ali, né? Edson, então, assim, vamos tentar. Tomara que eu consiga ser bem sucedido na explicação que eu quero dar aqui. Então, porque aquilo é um projeto da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal Senhor Nortinho, estamos falando aí, presidente, de 11 anos, de lá para cá. Exatamente. 11 anos. Que no mínimo era preciso fazer um projeto complementar, porque em 11 anos muita coisa mudou. Então, aquilo é um projeto, como o Juliano falou, de 2012, que proíbe tu usar esse recurso em área de ocupação. Existe uma ocupação ali, que é uma ocupação de uma área privada, é uma ocupação privada, é uma ocupação pública, era uma fábrica ali. Então as pessoas, ao longo desses últimos 40 anos... Mais ou menos em frente à casa de bombas ali, não é? É do lado. Do lado. Bom, então, eles fizeram uma calha, que é uma espécie de uma calha. Construíram uma casa de bombas, bem distante do canal, como disse o Juliano. Mas, para mim, o pior de tudo foi que é uma obra de microdrenagem. A Marechal Deodoro é a parte mais baixa que tem. Tanto é que a prefeitura agora, por a atuação do professor Glauber, que é um cientista, e a gente respeita muito ele... Já esteve aqui no podcast. Ele é um sujeito muito competente. Então, eu acho que por orientação dele, da FURG, as medições eram feitas no CCMAR em relação às enchentes. Agora são feitas na Marechal Deodoro, que é o ponto mais baixo. Quando chegar a 80 centímetros, tem inundação. Entendeu? Fatalmente. Fatalmente vai ter inundação. Então, ali era uma área que sempre inundou. Então, nessa obra da calha, a prefeitura construiu canos em 2 travessas ali, 2 transversais. A travessa Ouvino Cavalheiro e a São Domingos Sávio. Eles colocaram os canos grandes e o objetivo é que a água da Deodoro fosse para o canalete e, a partir daí, bombeada por essa casa de bomba para o Canal do Norte. Só que aí está o grande problema. Está acontecendo ao contrário. A água do canalete está indo para Marechal Deodoro, impactando mais do que já estava. Uma obra ao contrário. Ou seja, além de não adiantar, está atrapalhando. Edson, isso não? Eu li o projeto. Edson, assim, a cobrança que o município faz da empresa é gigantesco. A empresa é responsabilizada financeiramente, é responsabilizada juridicamente caso dê algum problema na obra. Como não houve fiscalização nisso, Edson? Como não? Porque a responsabilidade é do poder concedente. Eu tenho até o projeto, posso até te passar esse projeto, porque é gigantesco as obrigações dessa empresa em relação à prefeitura. Aí eu tive essa semana, eu me incomodei porque houve um alagamento agora, 3 dias atrás houve um alagamento. A água subiu, e aí eu tive lá na prefeitura, falei com o Cláudio Costa, que é o único que nos recebe, o secretário das Relações Institucionais. Né? Eu falei com ele, expliquei para ele a situação. Eles negam terminantemente que isso esteja acontecendo. Então eu pedi uma reunião para a gente poder entender isso. Agora, o Ministério Público, nós levamos isso para o Ministério Público. O Ministério Público deu 20 dias para a Prefeitura se manifestar. O Juliano pode falar melhor sobre isso. Eles deram 20 dias para a Prefeitura se manifestar. Então, nós vamos... a ideia é pedir não sei se uma perícia, ou pedir um novo estudo. Um reestudo da situação. Um reestudo, talvez junto com a universidade. Porque, Edson, eu vou te dizer uma coisa para ti. Ó. Se esse defeito continuar, isso vai ser uma tragédia. E eu queria, por último, falar uma coisa... Como assim, presidente? Isso é grave, hein? Se isso continuar, como assim? Vai ser uma tragédia, porque o que eu vou te explicar aqui. Bom, então, assim, como o Juliano explicou, existe uma casa de bombas que foi construída bem no início daquela comunidade. Em cima, a casa de bombas e embaixo uma comporta. Eu já estive lá, inclusive, olhando. Se eu estivesse lá. Quando essa casa de bomba começar a jogar água, ela vai atingir duramente essa comunidade. Através das estruturas de drenagem, e se tiver muita chuva, vai entrar por cima vai invadir tudo. Aí eu levei esse assunto para o Cláudio Costa.
porque eles podem fazer alguma coisa. O quê? Eles quem? Já que eles são a prefeitura, eles quem vão fazer? Ele é o poder público. Ele é o secretário das Relações Institucionais. Até porque uma empresa não representa necessariamente os interesses da comunidade. Claro, então. Isso é muito grave, Edson. Então, eu entendo que a gente precisa fazer diferente. O município não tem 130 milhões para fazer um dique de proteção. Não tem. Mas o governo federal tem. Então, nós temos que nos inscrever nesses financiamentos, né, que tem vários. De longo prazo? De longo prazo. Né, conseguir recursos. Parece que até a prefeita determinou para o secretário Glauber, né, a conseguir esses recursos. Mas, Edson, para nós, a coisa mais... Nós falamos daquela comporta que tem ali no Canalete. Se a gente conseguisse pegar aquela comporta com a mão e botar lá na frente do Canalete, nós resolvíamos grande parte dos problemas. Bom, aí eu preciso perguntar para o presidente Juliano o seguinte. O secretário Nelson falou agora há pouco em um prazo dado pelo Ministério Público de 20 dias. A população não está acompanhando isso. Isso precisa ser tornado público. Como é que é esse prazo? Ele já decorreu? Está transcorrendo? Como é que é? Assim, Edson, vou começar então te explicando o porquê foi para o Ministério Público. Assim, é o problema de contato. O Nelson sempre se encarregou, a gente dividiu as tarefas. Ele ficava em contato com as secretarias. Um exemplo, nós tivemos um problema com o secretário que o Nelson requisitou containers de lixo e ele simplesmente bloqueou o Nelson, não respondeu mais. Bloqueou onde? No WhatsApp? Essa é a forma de comunicação. Poxa! Bom, com relação às engenheiras responsáveis pela obra, situação semelhante. O Nelson encontrou ela vistoriando a obra e ela distratou o Nelson. Quem distratou? A engenheira responsável pela obra. Distratou o Nelson, foi grosseira com ele. O Nelson estava pedindo informações do porquê tinha sido bloqueada o desvio da água do Canalete para a lagoa. Então eu falei com o Nelson, já que não existe contato, já que as engenheiras responsáveis e que a prefeita não quer conversar com a gente, vamos chamar o Ministério Público, que é o fiscal das leis, é o nosso... O guardião. Exatamente, o guardião das leis e é um parceiro nosso. Né? Sempre que a gente tem algum problema, a gente vai até o Ministério Público. Bom, levamos todos os documentos e, como disse o Nelson, essa questão da ampliação da calha, da drenagem, é sempre muito negada pela prefeitura que existe erro. Nós levamos vídeos, Edson, de que o Canalete estava alto e a Deodoro estava cheia de água. E saíam das bocas de lobo canalizadas do Canalete. Ou seja, a comprovação é simples. O Canalete está alto, tem água na Deodoro, mas não está entrando pela lagoa. Estamos falando que a prefeitura não tem como revogar, por exemplo, a lei da gravidade. Pronto. Exatamente. Bom, aí levamos toda a documentação que a gente tinha, até o projeto, vídeos, fotos, ao Ministério Público. Nos reunimos, conversamos com o promotor. E o promotor agora, recentemente, intimou o Ministério Público, ainda esse prazo está correndo, 20 dias para apresentar toda a documentação relativa a essa obra. Então, bom, agora estamos aguardando. A Prefeitura vai ter que apresentar toda a documentação, desde licitação, projeto, todos os documentos relativos. Então, assim, acreditamos que agora a Prefeitura vai ter que mudar a postura, porque não é mais só a associação que está cobrando, e sim o guardião das leis, né? O Ministério Público. Não, e nós também vamos cobrar aqui, a gente quer respostas, alcançar respostas para a sociedade. Se está certo, ok, está certo. Se está errado e ponto. Quem sabe fazer um podcast, se eles topam. Sim, nós vamos convidar, Se eles topam debater. E essa questão muito interessante, assim, o Edson, como bem disse o Nelson, a associação em nenhum momento é política. Cada um tem as suas preferências, mas a gente não está aqui fazendo oposição e criticando o governo por criticar por interesses políticos. Só que a gente tem um questionamento, que a gente já confirmamos isso, que o governo anterior, ao menos, nos recebia e nos escutava. Isso é fato.
Então, assim, ó, a gente está requerendo os nossos direitos que o bairro tem. E é incontestável que essa ampliação da calha... E, assim, ó, não é o Juliano advogado, que não entendo nada de engenharia, que está falando. Nós conversamos com outros engenheiros que criticaram desde o modo como foi feita a ampliação da calha. E outro detalhe muito importante, Edson. Se você passar ali no Canalete um dia que tiver o nível alto, você vai ver que ele está também até com a inclinação invertida. Ao invés de ele seguir a mesma altura do Canalete, ali no pontilhão, ele cai. Então, assim, ó, a obra toda, desde a calha da casa de bombas e o sistema de drenagem, todo está errado. Até porque vocês estão falando, secretário Nelson, de problemas que não surgiram agora. Alguns se agravaram agora, mas que começaram lá na administração do prefeito, do então prefeito Fábio Branco, e que continuam ou se agravaram agora no governo Darlene Torrada. É isso. É que, assim, me parece que o atual governo adotou essas obras como se fossem deles também. Me parece assim, que eles adotaram essa obra para eles. Mas assim, o Juliano falou uma coisa importante que eu queria também falar um pouquinho. Nós começamos a observar que havia problema nessa obra da calha e na transposição já na época do Fábio. Mas, como ele disse, tinha uma diferença. Não estou aqui defendendo esse ou aquele. É que, por exemplo, ele tratava com o engenheiro Gilberto, que era o responsável pela... Ele tratava com o Gilberto. Então, ele às vezes... Olha, Gilberto, está acontecendo isso. Amanhã, 9 horas aqui na prefeitura. Aí nós tivemos um problema com a Corsã no meio do caminho. Ele chamou a Corsã lá. Então, o diálogo era melhor, facilitava mais. Claro, era no início, a obra estava recém começando, não tinha esse monte de problema que tem hoje. Mas eu digo, o atendimento era um pouquinho melhor do que hoje. Hoje você consegue falar com secretários que não estão no entorno da prefeita. Lá dentro é um quartel para tu chegar lá, né? Tu tem que rezar 10, 50 Ave Maria e Pai Nosso para tu chegar a falar com a prefeita. É impossível isso, cara. Como é que, sabe, tu consegue falar assim... Nós fomos recebidos um dia lá pelo vice-prefeito Renatinho e pelo Cláudio Costa, mas aí surgiu um outro problema no bairro, a gente teve que tratar desse assunto e houve um compromisso do Cláudio de marcar uma nova reunião para tratar especificamente disso, quando eles querem chamar as engenheiras, os fiscais da obra. Aconteceu a reunião? Não. Aí, cobrei ele essa semana. Voltei a cobrar ele essa semana, ele disse que se comprometeu que vai ter essa reunião. Mas assim, Edson, a gente fazer uma reunião para dizer que a gente dizer que está errado e dizer que não está. Então, o ideal é que a gente vai agora junto com o Ministério Público, né, cobrar efetivamente respostas, né? E nós vamos querer acompanhar isso aí. Presidente Juliano, a questão da reciclagem do lixo. Hoje não é só, evidentemente, o bairro Cidade Nova que trata disso, que fala nisso. A cidade precisa disso. Qual é a visão que a Associação Amigos do Bairro Cidade Nova tem a respeito deste problema? Assim, Edson, o problema do lixo é um dos problemas que está englobado no saneamento básico que a Cidade Nova tem. De início, a gente não tem container de lixo. Um exemplo, a Deodoro, da Portugal até a Lagoa só tem um. E a gente está falando de 3 a 4 quadras. Então, sempre enche. Muitas vezes os catadores acabam jogando lixo no chão, os moradores que moram por têm que limpar. E o que acontece? Assim, o nosso vice-presidente, o Paulo, ele tem um projeto interessante, que é sobre a reciclagem, uma cooperativa. Porque assim, o que a gente tem de problema hoje? É os catadores. Muitos catadores acabam só bagunçando e acabam mais atrapalhando do que ajudando. A rua 15 de novembro, por exemplo, é um sinônimo disso. Exatamente. E o que acontece? E também a coleta seletiva ofertada pela prefeitura é deficiente para nós. Por quê? Tem que deixar num horário certo, num dia certo. Assim, todo mundo trabalha, é quase que impossível atender aquela demanda deles. Então, o Paulo ele tá gatinhando ainda, na realidade, um projeto sobre a reciclagem, com uma cooperativa para a gente atender essa demanda. Porque assim, todos nós, a associação é uma amiga do bairro. E tanto que essa questão ambiental está no nosso estatuto. Que a gente requer os nossos direitos, mas também a gente quer defender o meio ambiente.
Então, a questão do lixo é uma preocupação da associação. Perfeito. Secretário Nelson, essa questão do lixo, ela é histórica. Histórica. Né? É histórica, né? Começou lá com o projeto Adeus aos Lixões, lembra? Adeus aos lixões. Professor Arthur Santos Dias de Oliveira. Então, Edson, assim, eu me chamou a atenção um podcast que tu fez aqui com o Dirceu. Sim, eu trouxe ele aqui para falar sobre o lixo. O Dirceu tem uma política meio policialesca, eu acho. Eu sei que pessoas foram multadas e podem até ser presas, né? Eu fico pensando assim, o cara vai ser preso porque de repente vai podar uma árvore, ele explicou, nós tivemos uma reunião com ele, que tem que... Tu vai pegar um galho de árvore, tem que cortar em pedacinho, botar dentro do saco plástico e botar dentro do container. Sabe, então se tu não fizer isso, tu vai preso? Aí eu fico pensando assim, o cara faz uma obra que está toda errada, tem que dar prisão perpétua para um cara desse que fez isso. Se a gente for pesar as duas coisas... A relação peso-medida? Peso-medida. Prender um cara desse, sabe? Porque são 2 milhões de... O que ele falou aqui foi que essa questão implicaria em crime ambiental, que tem previsão legal. Não, beleza, né? Tá. Mas assim, Edson, por que não a educação ambiental? Que deveria vir antes. Depois, tudo. Por exemplo, lá no bairro, eu até lembrei disso agora, a gente tem uma reunião na prefeitura e eu falei para o Gilberto assim, Gilberto, nós temos que resolver o problema do esgoto, do que é cloacal, do que é pluvial, sabe? Não vamos fazer isso agora. Primeiro nós temos que fazer a nossa parte e depois cobrar da população. Ele foi mais inteligente que o Dirceu. Então, primeiro você educa, depois você cobra. O que esse governo está fazendo é o contrário. Né? Então, vamos servir de exemplo. Olha os caminhões que os caras têm, que estão recolhendo lixo, uma sucata velha. Os containers que não tem. Muitos quebrados. Então, cada povo tem o governo que merece. À medida que o poder público dê exemplo de administração pública, de educação ambiental, de atendimento às pessoas, eu acho que tem que ser cobrado mesmo. Agora, à medida que você vai tomar essas iniciativas, porque está na lei, o que nós respeitamos de lei nesse país? O Congresso, as câmaras, as assembleias, quem está respeitando os direitos? Que grave isso, né, presidente? Isso é uma inversão da pirâmide, ou não? Essa questão que o Nelson falou é muito importante. Assim, na verdade, hoje a gente vive um tempo que a prefeitura, a postura dos secretários é mais de punir do que educar. E assim, infelizmente, a gente tentou discutir com os secretários sobre essa questão de aumentar as redes de esgoto no bairro Cidade Nova. E o que o secretário nos disse? A gente vai fazer inspeção e onde não tiver rede de esgoto legalizada, a gente vai fechar e vai multar. É verdade. Só que assim, a gente está se tratando de um bairro antiguíssimo e que a questão do esgoto, por mais que seja hoje com a Corsã, na realidade é dever do município, Estado e União. A Constituição é clara. Então, a prefeitura, o município... É uma responsabilidade tripartite. Exatamente. Então, assim, o município está querendo se isentar, repassando a culpa só para a Corsã ou para as pessoas. E a responsabilidade não é deles. Essa é a versão que eles nos apresentam. Bom, eu tenho, antes de encerrarmos, essa questão da elevação da lagoa. E agora vivemos isso, né, nos últimos dias. Aquelas proteções lá no fundo daquelas vias ali, no bairro Cidade Nova, a quantas anda esse assunto, secretário? Não tem nada. Não? Não tem nada. Então, assim, Edson, o que a gente tem observado agora, e até a gente está tentando marcar uma reunião com o professor Glauber, que o professor Glauber sempre tem informações a respeito da universidade, né, atualizadas a respeito do que está acontecendo. Porque me parece que há um assoreamento desde do Guaíba até aqui. Porque a gente nota que o canalete está sempre mais alto
mais alto que o Canal do Norte está mais alto que o próprio Canalete. Então, essa hora enche. Sempre no fim da tarde o Canalete fica muito alto. Tá? Então, isso é preocupante, porque se você usa um projeto de 2012, quando nós tínhamos uma situação muito diferente da Lagoa, de tudo era diferente. E você usa um projeto 2012 para 2025, quando nós estamos no auge de um aquecimento global, de mudanças climáticas, você já está cometendo um grave erro, né? Então, o que a gente precisa de verdade, Edson, são estudos que apontem o que está acontecendo. Por exemplo, a URGS disse que não tem assoreamento, mas está estudando. Então, a gente vai ter que reunir com a FURG também, né? Para entender esse processo. Porque não era comum o alagamento no bairro Cidade Nova na proporção que está. E vem piorando, né? E o que é pior. Vem piorando. Então, assim, a gente vai precisar fazer usos de comporta, de casa de bomba. A Marechal Deodoro, nós tivemos uma reunião com o deputado Alexandre. E uma das coisas que a gente pediu foi a colocação de uma casa de bombas na Marechal Deodoro. Isto é fundamental. Porque tu tivesse lá. Lembra das placas de vende-se, alugas? É verdade. As pessoas estão indo embora. Gente nossa, que vai nas reuniões. Porque não tem muito o que fazer, né? Ficar ali é difícil, é complicado. Você tem pessoa doente. Né? E o pior é que se fosse só água, mas é água com esgoto. Porque... E novamente, estamos falando de saúde pública. Né? Antes de tu fazer uma obra para tu sanear esse problema, tu tem que entender... Bom, essa estrutura de drenagem aqui é pluvial? Porque o que acontece ali? A Marechal Deodoro é uma via muito antiga, é uma rua antiga. Então, nós temos uma rede de esgoto de 1928. Nunca foi feito nada ali. É a mesma rede. Ela vai até um ponto como rede de esgoto e depois são galerias. Aí o pessoal que foi morar lá, o esgoto estava saindo dentro de casa, no pátio, eles ligaram a rede de esgoto nesse pluvial. Isso na década de 40, na década de 50, década de 60, 70. Foi ligando. Hoje nós temos uma mistura de esgoto cloacal com pluvial. Isso tinha que ter sido feito, esse olhar tinha que ter sido feito antes de fazer a obra da calha. Porque hoje a obra da calha está recebendo o esgoto pluvial e cloacal junto. E aí foi quando o Juliano falou que o secretário disse que tinha que... obstruir, interromper. E que cada um fosse fazer a sua. Então, aí, de novo, o que o município está fazendo? Jogando no colo da população uma obrigação que é dele. Porque se nós temos... A Corsã está aqui há muitos anos já, né, Edson? Era um serviço municipal lá na década de 70. Era um serviço rio-grandino de água e esgotos antigamente. Né? Então, eles fizeram essa transformação e não cobraram, na minha opinião, da Corsã atitudes que tinham que ser tomadas no sentido de melhorar essa rede. Porque nós somos quase uma ilha, nós somos uma península. Isso tudo vai para o Canal do Norte, vai para o Saco da Mangueira, sabe? O Camarão, por exemplo, tem uma fase dele que é lá no Saco da Mangueira. E se tiver muito poluído, ele não vai se reproduzir mais. Vai afetar a comunidade pesqueira, a pesca artesanal da cidade. Então, é isso que a gente diz. Nós temos muito a conversar com o poder público. Como é que a gente faz para conversar? Nós descobrimos, Ministério Público. Bom, Nelson Reis de Oliveira Júnior, secretário da Associação Amigos do Bairro Cidade Nova. Muito obrigado. Eu que agradeço. Presidente Juliano Karaszek, advogado que preside a associação. O espaço aqui permanentemente aberto e se nós conseguirmos aqui que a autoridade pública municipal esteja frente a frente com vocês, vocês topam? Claro. E para complementar, Edson, aqui essa questão que o Nelson estava comentando, no início, logo após a enchente de 2024, nos reunimos com alguns cientistas e entre outras autoridades e nos foi fornecido um projeto de proteção à orla, que seria do Canalete até Henrique Pancada ou até 15 de novembro, seria discutível, seriam umas bags com lodo de dragagem, aproximadamente 46 milhões seria o custo da obra. Só que o que foi nos dito foi o seguinte, será
que a prefeitura vai ter interesse em fazer essa obra? Esse é o questionamento, esse é o problema. Verdade. Projeto existe, A primeira- viabilidade existe, mas ficou esse questionamento para nós. Se existiria vontade pública em fazer a proteção à orla. Vontade política, estamos falando Exato. também. Presidente, um abraço, volte sempre. Obrigado. Portanto, conversamos aqui com dirigentes da Associação de Amigos do populoso bairro Cidade Nova, que trataram de interesses não só daquele lugar, mas do interesse público e social da cidade do Rio Grande. Inscreva-se em nosso canal, porque aqui tem jornalismo sem medo.